olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor, claro, nos amou primeiro, nos chamou, nos deu a visão para nós estarmos aqui hoje, vindo até a Tua casa para Te buscar, para fazer a Tua vontade, para não andar, para não continuar na nossa vontade, dentro, meu Deus, de uma condição, de um lugar, dentro, meu Deus, de sentimentos, emoções, cômodos, de situações que não são para nós. Quanto tempo, meu Deus, que vivemos assim, baseado, meu Deus, mais no lugar físico, geográfico, em quem estávamos acompanhando ou por quem estávamos acompanhados, por coisas que o mundo fala, ventila, repete. E quanto foi o tempo que nós também falamos, repetimos, fizemos, e o Senhor não pôde nos abençoar. Vivíamos apenas da misericórdia do Senhor. E não, meu Deus, desfrutando das promessas que o Senhor tem para os teus. Eu peço que hoje o Senhor fale conosco o motivo para o qual o Senhor nos chamou para esse culto, essa reunião, para esse trabalho. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor atenda ao nosso clamor, que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor venha materializar cada projeto de conquista que mais uma vez nós vamos te apresentar. E oro, meu Deus, agora pedindo que não seja eu, que não seja aqui o preparo, a inteligência, nem a experiência, o que venha trazer para cada um de nós, a começar por mim, a mensagem da Tua palavra. Mas que seja o Teu Espírito Santo, que tanto no falar, no pregar, como no ouvir, no receber de cada um, que seja segundo a Tua vontade. Que seja, meu Deus, segundo o Teu propósito. Que assim o Senhor venha, opere, abençoe e manifeste aqui, meu Deus, o Teu poder. Com cura, com libertação, com transfundação, com transformação, e que o Teu povo veja a Tua glória. Atende, responde às nossas orações, nos leva para lugares mais altos, nos faça ver, meu Deus, aquilo que só o Senhor pode nos fazer ver. Eu entrego e consagro esse culto ao Senhor, bem como consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui se encontra, para que todos nós, meu Deus, sejamos conduzidos para o lugar da Tua vontade, que sejamos abençoados, que a nossa vida seja, meu Deus, marcada pelo Teu poder. É isso que nós queremos. Eu entrego ao Senhor a nossa vida, esse culto, esse templo, tudo que nós temos aqui à disposição, para que o Senhor, meu Deus, use, para que o Senhor trabalhe, nos molde, para que o Senhor nos aperfeiçoe e nos leve para aquilo, para os lugares, para as situações, para as condições que o Senhor tem para nós, que a Tua palavra, a Tua promessa se cumpra e que sejamos imensamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para Atos 7, versículo 2. Atos 7, versículo 2. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Aí vamos lá para Gênesis 11.
31. Certo dia, Terá tomou o seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã. E se mudou de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Nós vemos aqui, e essa, desde o começo, tem que ser a mensagem, a palavra, a direção que Deus tem conosco hoje. Não hoje apenas, mas eu creio que é algo que Deus, já desde domingo, vem falando. O Abrão, até o Abrão, né? O Abrão, se por um lado, quando ele errava, ele era rápido para perceber Deus o movendo. Deus dizendo, não, está errado. Olha, isso aí que você está fazendo não está certo, isso aí que você está agindo, da maneira que você está indo, não cabe, não vai te levar a bênção, não tem aprovação. Nós sempre falamos aqui de duas pessoas que eram rápidos para reagir da maneira certa. Só que aí já tem um erro, né? Reagir da maneira certa. Então você vai dizer, mas qual é o erro? Reagir da maneira certa já não é agir da maneira certa. Que é o que muitos de nós ainda vivem. Quando você tem direção para agir, você age errado. E aí, a palavra que não foi suficiente, o bastante, não foi seguida, obedecida, ela não é suficiente, a gente sempre usa essa expressão, quando a palavra não é suficiente, Deus muda as circunstâncias, Deus muda a saúde, Deus muda a família, Deus muda o dinheiro, não é o que Ele muda a moeda do país, mas Ele muda o que tem na tua mão, o que fica na tua mão, o que rende o que está na tua mão. Deus vai lá e Ele altera. E isso sempre, a gente não pode reclamar daquilo que Deus faz muitas vezes para nos tratar, porque é amor, é o cuidado de Deus, é para que no final tudo dê certo. Dê certo é ser salvo, é aprender a andar no caminho, a própria situação terminar melhor do que ela terminaria se você controlasse, se você conduzisse ela. Então, Abraão ele tinha esse lado bom, errei, mas estou percebendo que Deus não se agradou, que Deus não está comigo, eu reajo rápido. Eu sou rápido, se eu tiver que matar um animal, se eu tiver que mandar todo mundo aqui que já tinha se estabelecido, desarmar as tendas, fazer... levantar de madrugada, partir para outro lugar, se eu tiver que pegar meu filho, levantar de madrugada e oferecê-lo num holocausto, ele era rápido. Mas até o Abraão demorou para algumas coisas acontecerem na vida dele. E esse é um ponto que nós somos privilegiados. Qual? Nós temos o Abraão. Diga, é melhor ter o Abraão do que ser o Abraão. O que quer dizer ter o Abraão? O que quer dizer? Ter o exemplo dele, se ele errou, eu tenho o exemplo dele errado. Olha o que esse homem de Deus, chamado de amigo de Deus, o pai da fé. Eu não posso apenas olhar para o Abraão com uma lente cor-de-rosa e dizer, que cara bom, que cara que fez o que é certo, eu vou seguir ele, vou repetir ele. Não. Tem coisa que eu preciso olhar para ele e ver o que ele fez que eu não devo fazer.
O que ele podia ter sido, por exemplo, e a palavra de hoje é essa, o que ele poderia ter ganhado tempo, sido mais rápido, e a palavra mais é, o que ele não deveria ter perdido tempo, que é o que está aqui. O Estevão, quando falou de toda a história de Israel até chegar em Jesus, né, a parte que ele falou de Abraão, e não só ele, depois lá em Josué a gente vê isso também, ele fala que Deus, o próprio Abraão, né, lá em Ur dos Caldeus, o Abraão fala, lá em Ur dos Caldeus, quando Deus já havia falado com ele, Deus falou para ele que tinha um propósito na vida dele. Abraão, não é aí. E você vê que todas as passagens repetem, sai da casa do teu pai. Sai da comunidade dos teus parentes. Sai da tua terra. Quer dizer, a terra dele não era Harã, a terra dele era a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Então Deus falou, eu tenho algo com você, não aí. E o Abrão, ele de imediato ali, quando ele ouviu ali digamos, o primeiro chamado, ele continuou na terra, na casa do pai dele. E aí nós vemos, por exemplo, o Estevão já falando que só depois que o pai dele morreu é que ele saiu. Aí a gente às vezes até fala, né? Olha, o Abraão, ele demorou 100 anos para ter um filho, o filho da promessa. Poderia ter sido antes. A gente não tem como dizer aqui se seria com 90, com 80, com quantos anos. Porque depois também ele acabou tropeçando de novo, né? Fazendo do seu jeito, interferindo em algo que ele já sabia, tanto o que fazer como o que não fazer. E de novo ele interferiu do seu jeito. Não, vou ouvir minha mulher, vou tirar da frente aqui esse problema, né? Vou seguir a direção dela. Então, Abraão ele teve essas questões de, em alguns momentos, ele ter toda a direção, ele ter a voz de Deus o orientando, ele ter palavra, e ele tinha palavra. A Bíblia diz, né, Deus, então o Senhor veio a Abraão. Então Deus apareceu a Abraão, então Deus falou com Abraão. Dependendo da tradução, ou seja, não foi algo que a gente vê que não dava para ele ficar em dúvida. Não dava para ele dizer, não sei, estou perdido, não tenho experiência com Deus. Isso deve servir para mim e para você. De coisas que nós também temos ouvido a palavra. Temos recebido de Deus, olha isso aqui. E o Abraão, uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Ontem ainda eu falei isso no culto. Por que o terá teve tanto peso na vida dele a ponto de fazê-lo perder não sei quantos anos? Eu não sei se ele perdeu 10, 20 ou mais tempo naquela ideia, eu vou ficar com meu pai está aqui enquanto ele está aqui, tanto que só depois que o pai dele morreu é que ele saiu da terra de Harã, que ele não devia nem ter parado, e ele foi para a terra que Deus o havia determinado. Quem é, para quem está nesse contexto, quem é o terá na sua vida? É a mãe, é o pai? É uma pessoa, um parente, um amigo, um conhecido, uma pessoa que tem influência, alguma influência na sua vida. Porque nós vemos que o Abraão, ele perdeu tempo com um terá que Deus já havia dito para ele, sai da casa do teu pai, sai da tua terra. Né? Sai do meio dessa comunidade dos teus parentes. E ele demorou, diga demorou. Ele demorou para sair. E a gente vê que só depois que o pai dele morreu é que aí ele foi.
E assim é na vida da gente. Tem coisas que você ou vai esperar morrer, naturalmente, por idade, por velhice, né? Por algo assim que você não tem nenhum controle. E olha que o Terá morreu com 205 anos. Né? Não é à toa que o Abrão tinha 75. 205 anos, hein? Se algum de nós aqui não pegar essa palavra hoje, o que tem que morrer na nossa vida, viver 205 anos, o sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade, ele viveu 205 anos, e só depois que ele morreu que o Abrão... Agora, tem coisa que não precisa esperar morrer. Aliás, não precisa morrer fisicamente, pode morrer para mim. E aí entra a fé, peraí, meu pai está vivo, mas eu já sei que o meu propósito não é com ele. Eu estou falando de pai, mas não se apega ao pai, tá? Porque às vezes tem gente que precisa pedir para Deus esse discernimento. A palavra, na maioria das vezes, ela não é literal. Não é literal, a teu pai mesmo. Então o negócio é com o teu pai. Já tem gente que tem uma situação com o pai, né? Ainda se pegar a palavra de forma literal, palpável, aí vai ficar difícil. Aí depois tem gente que vai dizer que o responsável de algumas situações familiares é a igreja, e não vai estar errado se levar ao pé da letra. Então, terá aqui quer dizer alguma coisa na vida de algumas pessoas. Pode ser um familiar, pode ser uma pessoa, pode não ser. Pode ser um apego a alguém, um apego a alguma coisa. Pode ser uma dependência que ainda exista de algo, de uma situação. E o que eu vejo? O que eu vejo de gente atualmente que tem necessitado, e que isso tem sido uma bênção. E eu acredito sim que esse é um terá, já foi um terá na minha vida. Já foi uma espécie de terá na minha vida. Que foi a imagem. Hoje ainda ouvi uma pessoa assim que me fez uma confissão, não está nem aqui, está em outra cidade, em outro lugar, longe daqui. Quando me ligou, falou, olha, eu precisava falar isso tal, porque quando aconteceu tal coisa comigo, eu vi toda aquela imagem que eu construí, que eu fiz e tal. No momento mais importante da minha vida, aquilo ruiu. Ruiu que a pessoa, num evento público, ela chorava assim, descontroladamente. Porque ela foi exposta, ficou claro ali um erro dela, tal, enfim. E a pessoa disse, eu pensava que se eu vivesse algo desse tipo, eu não teria estrutura para continuar em pé, para ficar bem. E aquilo foi tão bom para mim, que quando aconteceu aquilo, eu vi que não era verdade, era apenas a imagem, eu era dependente da imagem, eu vivia para isso. E quando eu perdi isso, eu passei a realmente ter uma vida com Deus. Ou seja, eu saí para onde eu tinha que ir. Eu tomei a decisão que eu precisava tomar na vida. E Deus começou a se manifestar na minha vida de uma maneira como Ele ainda não se manifestava. A pessoa ainda me disse, eu via Deus falando comigo, eu sabia o que Deus queria de mim. Mas como que eu ia simplesmente dizer, não sou essa pessoa, não sou assim, isso não é a verdade, a minha vida é outra. Disse até que aconteceu isso. Até que eu vivi tal situação. E você ouvindo a pessoa falar, no caso, eu ouvindo, eu que sei, conheço a pessoa e, na verdade, hoje, ouvindo, felizmente, na época, infelizmente, porque eu fui uma das pessoas que acabou contribuindo para a pessoa ser exposta, né, e não sabia também da situação, né, estava ali fazendo meu trabalho. Por isso que a pessoa ligou, inclusive, não foi uma dessas confissões, né, foi um pedido de perdão. A pessoa queria pedir perdão, porque eu achei que você era, enfim, um problema da minha vida, pelo que, né, aconteceu tal. E a pessoa disse, graças a Deus que aconteceu isso naquele dia, naquela época, naquele tempo, porque
eu não teria estrutura de criar um filho, eu não teria estrutura de fazer o que eu estou fazendo hoje, eu não teria permanecido nas minhas mãos. Porque é o que a Bíblia diz, foste fiel no pouco, aí no muito eu te colocarei. Então, se eu posso estar no muito hoje, foi porque ali eu tive que começar a ser fiel de verdade no pouco. Então, eu acredito, sim. E não acredito hoje, desde quando eu ouvi essa mensagem, na primeira vez ainda no domingo, depois na segunda a gente teve de novo, que tem gente que precisa de uma vez por todas, não, a que eu estou me apegando, e isso está no lugar da palavra. A palavra que eu já ouvi, que eu já entendi, que eu já peguei para mim naquele momento, eu sabia, Deus está falando comigo. Eu não tenho dúvida do que Ele quer para mim, de onde Ele me quer, de como Ele me quer, de que forma Ele quer que eu faça isso. Mas tem gente que está aí, igual o Abraão fez. Esperando pela atitude de alguém, esperando por um acontecimento natural que pode demorar 205 anos. Esperando uma situação se mover, quando quem tem que se mover é você. Quem tinha que se mover ali? Quem que ouviu o sai? Quem que ouviu o sai? Mas ele só saiu depois que o pai dele morreu. Deus não falou, espera. Gente, nós nos condicionamos a algumas coisas que Deus não nos condicionou. Deus não disse para ele, espera o teu pai morrer, cuida do teu pai, fica com teu pai até tal data. O Senhor falou, sai. Aí você vai dizer, o Abraão saiu, mas aquele tempo que ele demorou foi um tempo perdido. Foi um tempo que ele não precisaria perder, que ele não precisaria esticar aquilo. Ou seja, deixa, não. Sabe aquela situação que aí a imagem ela traz outras coisas que a gente acaba se apegando também além da imagem, porque é cômodo às vezes, né? A gente tem uma situação, uma condição, né? Aquilo aparentemente, diga aparentemente. Tem muita coisa que a gente ainda vive, mantém na vida que é apenas a aparência, que não é de verdade. E o pior, ninguém está nos enganando, incluindo o diabo. Quem está nos enganando somos nós mesmos. Tem coisa que você sabe, não é aquilo, não está daquele jeito, aquilo não é fato, aquilo não é verdade. É apenas isso, aparentemente. Eu lembro que uma vez eu falei com uma pessoa, um rapaz jovem, inclusive, que ele falou assim, um dos problemas que eu tenho é que todo mundo que me conhece, incluindo a minha família, acha que eu estou muito bem de vida. Acha que eu sou muito bem de vida. Eu falei assim, eu também tinha esse pensamento. Porque a maneira como você age, se veste, que você faz algumas coisas, dá essa impressão. Ele disse, mas eu faço com esse propósito mesmo. Eu gosto de causar. Eu falei, está conseguindo. Eu falei, e está valendo a pena ou não? Ele disse, não. Então pare de causar e passe a viver. Ou seja, ele mesmo, tanto que a expressão que ele usou, ele falou o seguinte, está pesado já eu carregar essa responsabilidade. Porque dependendo do lugar que você está, quando as pessoas acham que você é ou tem uma vida que não tem, elas também vão querer tirar proveito disso. E começou a ficar difícil a pessoa manter a aparência quando alguém queria provar se a aparência era verdade. Quando alguém começou a querer ver de verdade, não ver para provar o Espírito, não, mas para tirar proveito. Eu quero, você está bem então. Eu falei, então, mas essa responsabilidade você tem sobre você porque você quer. É como você quer que as pessoas te vejam. Tem gente que está procurando alguém para encostar, alguém para tirar alguma coisa, tem gente que só se aproxima de pessoas com interesse, e tem gente que nem esconde isso, não disfarça, é isso aí, eu quero isso mesmo. Eu estou com você, eu estou perto de você por esse propósito, acabou. Eu falei, qual a novidade?
Não queria. Eu falei, então muda de vida. Muda de vida. Aí mudou de vida. Primeira coisa que perdeu, a namorada. Mas como é que a namorada se aproximou dele? Ele se esforçou e fez e tal, e coisa para... Tanto que começou a mudar, falar verdades, eu sou assim, minha vida é essa, minha conta é assim. Eu não entendo o que aconteceu, que a moça perdeu o amor. Entendeu? Tem umas coisas assim que parece que alguém fez assim, Você plantou, você colheu. Aí ele ainda disse assim, ela me enganou. Eu falei assim, não, você enganou ela. Mas não é verdade? Ele enganou ela e ela enganou ele. Ele vendeu uma coisa e ela também vendeu. Então, assim, foi uma troca justa. Porque, assim, não tem nada melhor do que você... A gente paga preços na vida, preços bons, preços caros, preços baratos, preços difíceis, mas nada como pagar o preço que é nosso. O preço que você tem que pagar. E tem muita coisa que tem pessoas pagando preço que não tem por que pagar, não precisa pagar. É só se focar em Deus. Olha para Deus, o que o Senhor tem comigo? Isso, o que não é de Deus, então não vou mais. Não vou gastar tempo, força, não vou perder tempo fora do propósito. E eu não estou falando do propósito dos projetos, estou falando do propósito que Deus tem com você. Daquilo que a cada dia Ele tem te feito entender. Opa, isso aqui é de Deus na minha vida. Isso aqui é perda, perda de vida, perda de tempo, perda. Não gasta tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com aqueles, aquelas vontades que vêm do nada, eu quero, de repente você está aí pensando, eu quero. Muda essa expressão. Em vez de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal lugar, eu quero tal pessoa, você tem que perguntar, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor tem comigo? E a palavra vai te responder. Você vai ter sinais, não daqueles igual o Gideão teve, de ficar um pedaço de lã cheio de água, o telhado todo seco, ou o contrário, como ele pediu. Mas tem coisa que não acontece de forma... não é coincidência, a gente sabe. Tem coisas que talvez eu possa viver no meio de muita gente eu saber. Isso aqui eu sei o que significa, eu sei por que eu estou vendo, eu sei por que eu estou ouvindo isso, eu sei, igual Davi quando Simei foi lá e falava, provocava, quem estava perto e via aquilo, a autoridade, o que Davi já tinha feito, resolvido, matado. Não, senhor, vamos lá resolver. O Davi dizia, não é assim. Ele não estaria fazendo isso se o Senhor não tivesse permitido. Eu dei causa a isso. Eu dei causa, eu plantei para isso, eu cheguei a esse ponto. Ele não é o meu problema. O que ele está fazendo, não deixa ele. Do mesmo jeito que eu dei causa a isso, ele também está dando causa a algumas coisas na vida dele. Tudo tem o seu tempo. E tem coisas que o tempo de agir é agora. Não é preciso esperar morte natural de coisas que cabe a mim tomar uma decisão. Acabou. Chega. Não, eu não quero magoar meu pai, está velho, já tem uma vida, sabe aquela história, já tem os problemas dele. Não, vai ser muito triste, vai ser difícil. Gente, tem coisa que a gente precisa aceitar na vida. Nós não temos o controle de tudo. Alguns de nós faltou aprender isso quando criança. E por isso tem tanta dificuldade de enfrentar pessoas. Alguns têm muita dificuldade de enfrentar pessoas porque não aprendeu, como adulto, seja os pais, os avós, os tios, seja em algum lugar, a enfrentar. E saber, eu não posso deixar de tomar as decisões que são boas para mim, que são certas para mim, pelo que eu posso causar nas pessoas que eu não tenho controle.
É algo do tipo, esses dias eu via minha esposa falando lá com a minha filha que uma amiguinha estava pedindo para ela algo, um objeto dela, aí ela deu o objeto, e aí outra criança quebrou, ela prometeu que ia dar e deu, né? Então, aí a outra criança quebrou aquilo, aí a amiguinha foi lá e, não, agora você tem que me dar outro, porque, olha, o meu amiguinho quebrou tal, né? E ela já, né, apegada àquilo, já o coração apertado, mas já dei um, né? Por que eu tenho que dar outro? Eu já cumpri a minha palavra, né? Porque falou que dá, tem que dar. E aí ela vem, mamãe, tá me pedindo, eu já dei, mas quebrou, mas eu não tive culpa, o que eu faço? Você tem que falar para ela que você cumpriu a sua palavra. E ela naquela insegurança, não, mas ela vai ficar triste comigo. Então, mas você não tem controle de como ela vai ficar. Não, mas ela não vai gostar, ela vai chorar, ela vai deixar de ser minha amiga. Então, você não tem controle sobre isso. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o que é certo. Você prometeu? Prometi. Você deu? Dei. Acabou. Você já tomou a sua atitude, como você disse? Tomei. Mas se eu agora não der, como é que ela vai reagir? Não sei. Mas será que ela vai ficar triste comigo? Não sei, pode ficar. Pode ficar. Será que ela pode deixar de ser minha amiga? Pode deixar. E aí? E aí faz parte. Mas quantos de nós, quando era pequeno, criança, não ouviu isso de um pai e de uma mãe? Vai, faz o que você tem que fazer do mesmo jeito. Tem gente aqui hoje que é a linda. Não, mas como é que eu falo? A pessoa... É isso aí. Ou não é, gente? Você tem controle? Mas o fulano vai ficar chateado comigo. Isso é ser muito insensível. É assim que a gente tem que ser. Ontem ainda o assunto do culto foi esse. A nossa sensibilidade tem que ser com o quê? Com o quê? A palavra. Eu tenho que ter sensibilidade, ser sensível à palavra, ou seja, o que a palavra está falando comigo. Eu não posso ser aquela pessoa que eu passo por alguém, igual esses dias ainda vi uma situação, não foi nem comigo, mas vi, de alguém falar, o fulano passou por mim, olha o jeito que ele está me olhando, passou do lado da pessoa, a pessoa estava ocupada, tal, isso foi até na igreja, estava ocupada, focada em algo, a pessoa não falou aquilo que eu já disse que eu devo ter errado muito nisso, ainda erro, né? Você passar por uma pessoa, a pessoa está ali, saindo de um lado do estacionamento, lá na escolinha, procurando alguém, às vezes você passa aqui, né, no campo, sabe aquele campo visual da pessoa, que está lá no cantinho do olho, mas a pessoa vê, digamos assim, a pessoa está andando aqui, você passou, né? A pessoa não faz assim, ó. Boa noite, paz do Senhor, Deus te abençoe 10 vezes mais. Tem gente que já não cumprimentou, tem alguma coisa comigo. Está mal comigo. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu não sei o que eu fiz. E se você fez também? E se você falou algo que a pessoa não gostou, mas você estava certo, falou a verdade, fez o que Deus te mandou? Você nunca vai ter controle sobre isso aqui. Está entendendo? Você nunca vai ter controle. Meu pai está velhinho, então, mas o que você ouviu de Deus? Não era para sair? Então sai. Porque depois não adianta reclamar, eu já estou com 75 anos, já estou eu aqui, e não tem nenhum filho, o meu mordomo é que vai ser o meu herdeiro. Não, eu já te falei o que vai acontecer com você. Esse é o ano, eu tenho falado isso pelo menos uma vez por semana, esse é o ano da gente tornar em pessoas fortes, e pessoas fortes não são movidas por sentimentos. Nós fomos formados e mal formados, muitos de nós, deformados alguns de nós, para nós ficarmos entre esse parâmetro de sentimento. Será que gostaram? Será que não gostaram? Então eu vou mudar um pouco, vou fazer, porque aí vão olhar para mim com outro olhar, vão me ver assim, não.
Por isso que muita gente não conhece a Deus. Porque tenta se relacionar com Deus como se relaciona com as pessoas. Por exemplo, se está tudo bem na minha vida, Deus está me amando. Não, Deus está me amando, a prova que Deus me ama é que eu estou vivo. Qual que é o salário do pecado? Quem já pecou aqui? Está vivo, não está? Isso é a prova do amor de Deus. Deus te ama, está te dando chance, está falando com você, está te mostrando a verdade, está te dando a condição de você ser perdoado, de não ter a morte eterna. Deus já deu o seu Filho, unigênito, único da espécie, primogênito, para que você não pereça. E não pereça pelo que você fez, e colocaria você nessa condição perecível, de morte. Ah, não, mas ele não me abençoou. Ah, eu determinei o meu salário e não veio. Ah, eu pedi tal pessoa para Deus, ela se casou com outro. Não. Primeiro, tem muita coisa na vida da gente que a gente não pode tirar por agora. O Abrão, Deus falou com ele, e ele não teve filho ali naquele tempo todo que ele ficou esperando. E aí ele saiu de Harã, indo para a terra que Deus mandou, ele não teve filho no próximo ano, nem no outro, nem no outro. Só que ali ele não deixou mais de Deus. Ele errou, mas ele não se afastou de Deus. Você não vai ver uma palavra, você não vai ver um versículo dizendo que o Abraão, depois que ele saiu, e ele cumpriu a primeira determinação que Deus fez, você não vai ver escrito assim, e o Abraão adorou outro Deus, e o Abraão se voltou para outro Deus. Não tem. E aí eu digo uma coisa, tem coisa que a gente já fez na vida para Deus, mudou para Deus, sabe que tem Deus naquilo, ainda que hoje, neste momento, não haja um resultado palpável do jeito que a gente quisesse. E não deve se voltar atrás. É igual uma pessoa estar pensando em voltar para o mundo, voltar para as velhas práticas, voltar para as velhas obras. Isso não cabe nem pensar. Não cabe uma pessoa pensar, não, sabe, algo do tipo, não aconteceu o que eu queria, eu vou voltar. Não cabe. Isso Abraão nunca fez. Ele demorou. Ele pode ter demorado para fazer algumas coisas, isso ele fazia mesmo. Mas uma vez que ele tomava uma decisão para Deus, ele não voltava atrás naquela decisão. Para alguns isso é inconcebível, mas para alguns isso é uma palavra para hoje. Não cabe na nossa vida, que conhecemos a palavra, olharmos sequer para trás. Não, dessa vida eu já saí. Eu posso não estar ainda lá em Canaã, onde Deus disse que é o meu destino, mas voltar lá para a Mesopotâmia, igual ele falou para o servo dele quando foi buscar, não deixa o meu filho voltar para lá, eu sei que lá não é o meu lugar. Então tem coisas que demorou na nossa vida para a gente entender, demorou mais para agir, para tomar decisão. Ok, mas tomou. Vamos valorizar também o que a gente fez. Vamos valorizar os passos certos que foram dados. Ah, eu saí, mas minha mulher está aí ainda, estéril. Já só está ficando mais velha e nada. Mas você sabe que você está certo. Você sabe que você está no caminho certo. Você sabe que você está mais perto de vitória, de resposta, de bênção, de livramento, do que daquela vida. Então não olha para trás, não olha para trás, não tenta agora se arrepender do que você fez de bom, de certo. Tem gente, e o que eu tenho ouvido de gente que às vezes, mãe, não sei se lá quando eu... Tá certo. Não sei se eu deveria... Tá certo. Nunca se arrependa de ter feito algo que Deus mandou você fazer. E quem lança essa dúvida, essa pedra de tropeço para ver se você hesita e agora, é o diabo. E aí isso é o diabo que lança. Aceitar aquilo como estilo de vida e viver daquele jeito como quem não sabe o que tem que fazer, não é o diabo, é uma decisão tua.
Para isso a gente precisa ouvir a palavra. Então, voltando para o Abrão e o terá. Pergunto para você, o que é terá na sua vida? O que é que você está esperando acontecer de forma natural? E você não precisa esperar. Não precisa ficar naquela de eu vou ter o controle do que vai acontecer. Não vai ter. Ah, mas o Abraão esperou, o pai dele morreu. Verdade. Mas morreu com 205 anos. A gente não sabe com quantos anos o Abraão ouviu a palavra. Né? Mas o pai dele morreu bem velho. Será que vale a pena esperar tanto tempo assim para algo? E tanto tempo que eu quero dizer é um tempo que você não precisa esperar. Algumas coisas a gente tem que esperar, porque está dentro daquele tempo de Deus natural. Outras coisas, a Bíblia pregou e depois quem pregou muito essa palavra, inclusive, né, que gostou, falou por muito tempo dessa palavra, isso meados de 2020, né? Que é aquela palavra que fala dos anos da nossa vida que não são contados. Quem é que lembra dessa palavra? Quer dizer, o tempo que é contado na sua vida é o tempo, não é só o tempo em Deus. Porque o Abraão já tinha ouvido Deus. Mas a gente vê que teve um tempo entre ele ter ouvido Deus e ter começado a contar cumprimento, bênção, cobertura, ficou um hiato aí no meio. Quer dizer, criou-se, né, um abismo entre o que eu sei o que fazer e eu deixo de fazer, e estou esperando coisas externas, estou esperando pessoas se moverem, fazerem ou me liberarem, né, de afetá-las, de entristecê-las, né? Estou esperando. Então eu crio um abismo, e um abismo de tempo, de uma espera inútil, do que eu não preciso esperar, eu posso já estar me movendo, vivendo, praticando a fé. Alguns têm criado esse abismo. Alguns criaram, como Abraão. Ah, vamos ver o que acontece. Tudo bem, mais 25 anos aí de espera ou não? Hã? Lembrando que isso tudo é conjectura, tá? É uma hipótese minha de tempo. Mas sabe aquela ideia? Ah, já está velho, 180 anos, não, daqui a pouco. Eu já vi muito isso acontecendo, da pessoa, não, isso aqui já está terminando. Não, isso aqui isso aqui já deu. É como se fosse uma pessoa que está vindo a primeira vez jejum de domingo. Mais ou menos, um exemplo bom. A pessoa vem, aí chega aqui, que culto tem hoje, né? Vamos dizer, domingo. A pessoa chega ali na porta, como é que é o trabalho hoje? Ah, hoje nós estaremos, domingo agora, né? Nós estaremos no nosso 5º jejum. Que legal. Como é que funciona? Ah, daqui a pouco vai começar uma reunião, 9 horas da manhã. A bispa vai abrir o nosso jejum, ó a pegadinha, ó. A bispa vai abrir o nosso jejum de quantas horas? Pessoal, tá bom. Então, vou ficar 7, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá bom. Aí, de repente, a pessoa conta. Daqui a pouco vai terminar 4 horas. De repente, ela faz um compromisso. Vai fazer pedido lá, uma passagem. Compra a passagem, por exemplo, 4h30. Vai dar certo, gente? Hã? Tem coisa que você não tem controle. Não tem controle. Eu estou falando de algo ainda que nós aqui já sabemos. Vai um pouco de tempo a mais, vai passar ali uns 30, 40, 50 minutos, como tem acontecido. Mas sabe aquela coisa das vezes a gente pegar uma situação externa, né, que na teoria seria algo, contar com aquilo, mas não ter controle daquilo. É igual você contar, vai morrer logo, isso aqui daqui a pouco passa. Não. Sabe o que fazer? Faz. Para de esperar pelo alheio, para de esperar por algo que você não tem controle. Se Deus já te falou o que fazer,
Deus contabilizou o que pode ter no meio do caminho, gente que pode ficar chateada, magoada, e Ele pode estar usando isso para te fortalecer, inclusive. Quantas pessoas que hoje, aqui, precisam do exemplo que eu dei aqui da minha filha, que não conseguem dizer não. Fulano, você vai fazer isso agora para mim, você vai me dar isso, você vai fazer isso agora, você vai deixar a sua vida para viver a minha. Ah, tá bom. Quando tinha que dizer não. Deus não tem isso comigo. Deus não mandou eu fazer isso. Deus não mandou eu entrar nisso. Deus não mandou sequer eu permanecer aqui. O Abraão podia ter dito isso. Estou indo. Pai, Deus te abençoe. Tal como fez Eliseu. Lembra do Eliseu? Eliseu passou Elias, jogou a capa nele, ele teve uma experiência com o Espírito do Senhor, porque não tinha o Espírito Santo. Ali ele já teve certeza, isso é o que eu quero para mim. Eu quero ter uma vida de resultados espirituais. E Deus é tão perfeito que Ele não pegou como se diz, um pé rapado lá, um cara que não tinha nada, que estava quebrado, que estava ali numa vida miserável, uma vida sedenta em todos os sentidos. Não, pegou uma pessoa que estava bem. Que tinha família, que tinha autonomia, que tinha saúde, que tinha dinheiro, que tinha futuro. Partindo daquele ponto de referência do presente, tinha futuro. Mas ali, quando ele teve aquela experiência espiritual com a capa de Elias, ele ali dentro sabia, não é isso. Não é o que eu vivi até hoje. Não é aqui, não é com um rebanho, não é sendo apenas a linha, a posteridade dos meus pais. Não, não. O Eliseu, não, vou lá despedir do meu pai e da minha mãe, eu vou te seguir. Ele disse, então vai, não esqueça do que eu te fiz. Foi lá, deu um beijo no pai e na mãe dele e disse, adeus. Queimou o que ele tinha e disse, a minha vida agora é daqui para frente. O Abraão podia ter feito isso? Podia ou não podia? Porque tem gente que ouve uma palavra como essa e ainda diz assim, é difícil. Eu digo para você que ainda era mais fácil, não era fácil, mas era mais fácil para o Abraão do que para o Eliseu. Por quê? Porque o Abraão já estava casado. Naturalmente aquilo estava certo. Casou, tem a mulher dele, vai seguir a vida dele. O Eliseu não. O Eliseu ainda era filho dos pais dele. Não era um homem casado que tinha constituído uma família. O Abraão já tinha. Porém, quando Deus fala, não interessa a condição em que Ele nos pegou, que Ele nos encontrou quando Ele falou. Interessa, ali tem que interessar o que Ele falou. A direção que Ele deu. Tem coisas que se não morrerem fora, você não precisa esperar elas morrerem fora, morrerem naturalmente, igual morreu Terá. Você tem que fazer elas morrerem dentro de você. Tomar uma decisão e cumprir com a sua decisão. E a sua decisão tem que ser baseada na palavra que Deus falou com você. Acabou. Ponto final para isso. Mudança de rumo. Essa terra não. Comunidade dos meus parentes não. É outro tempo. É outra vida. O que vai ter lá? Não sei, mas eu sei que Deus está lá. Eu sei que Deus não vai estar aqui comigo. Eu sei que Deus não está nisso aqui. Então eu não sei o que é para você o Terá. E eu não vou nem ficar apontando o dedo, dando exemplos muito específicos, porque, como eu disse, eu não quero que você pegue uma palavra, eu não quero que você pegue uma expressão e se apegue a ela. Eu quero que você pegue e se apegue ao sentido da palavra. Então você tem que se fazer essa pergunta. Quem é? Ou o que é hoje? Dentro dessa palavra, Terá na minha vida. É um lugar, é a imagem que eu mesmo construí, que eu
alimentei, que as pessoas hoje me veem assim, pensam de mim, olha, o fulano, a fulana é isso, mas não sou, eu sei que eu não sou. É uma pessoa que, por causa dela, eu já deixei de tomar decisões porque eu não consigo conviver sabendo que eu decepcionei essa pessoa, porque ela espera o contrário de mim, porque eu também alimentei isso nela, toda vez que ela falava, eu sonho em ver você assim, eu quero estar junto com você nessa época, eu quero ver isso na sua vida, e eu, tá bom, vai ser assim, é isso mesmo, e você alimentou isso. Quantos aqui que alimentaram o sonho dos outros? Quando? Nunca foram seus. Sabe aquela coisa de, fulano, eu vejo assim, 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 é verdade, é assim. E lá dentro você já sabia, não quero isso para mim. Não me vejo nessa situação, não me vejo nessa vida, não me vejo lá. Mas você não conseguia dizer não, olha, não. Eu olho e te vejo, fulano, é para você. É legal, né? Mas lá dentro você, não quero. Mas como é que eu falo não para essa pessoa? Eu sei que falar não é difícil. Aliás, falar não para algumas pessoas é difícil para todo mundo. Porque a gente não fala um não para uma pessoa amada e ela sorri para a gente, né? Fulano, obrigado por você ter falado não. Amei. Nossa, você me deixou feliz agora. Geralmente você tem uma reação ruim de viver. Às vezes até você sofre naquele momento uma rejeição, a pessoa se afasta de você. Tem gente que faz qualquer negócio. Literalmente até negócio. Tem gente que faz qualquer negócio quando a pessoa sente o cheiro, o faro da rejeição. Eu que sou uma pessoa que apanhei na vida por conta de rejeição, não é porque me rejeitaram, não. É porque eu tinha essa sensibilidade. Se tem uma coisa que eu não tenho comigo, assim, se alguém fez bem para mim, obrigado. Se alguém não fez bem para mim, hoje eu sei agradecer do mesmo jeito. Não culpo as pessoas. Eu sou assim porque não fizeram. Não, porque hoje eu tenho ferramentas. Então, de pai, de mãe, de irmão, de patrão, de amigo, de inimigo, de gente que foi leal, fiel, boa, agradável, gente que foi desleal, traidora, eu tenho ferramentas. Então nem cabe, fizeram isso comigo. Aconteceu isso na minha vida. Não. Eu tenho Jesus, eu tenho a palavra. É igual a Abraão, eu sei o que fazer. Isso é uma benção, eu sei o que fazer. Qualquer coisa que aconteça na minha vida pode ser desagradável, ruim, triste, pode ser sofrível, terrível, mas eu sei o que fazer, não preciso ficar naquilo. E se eu morrer? Se eu morrer, como disse Paulo, é lucro. Um cristão não tem medo da morte. Ele não teme a morte, mas também não procura a morte. Porque ele sabe que isso não pertence a ele, pertence a Deus. Por isso que quando alguém falar para você aquelas bobagens de que uma pessoa que se suicida, se ela crer em Deus, ela vai para o céu. Não, se ela cresce em Deus, ela respeitaria o tempo de Deus. Então o tempo de Deus comigo hoje é vida. Se daqui minutos ele tirar a minha vida, é com ele. Eu não vou adiantar 1/milésimo de segundo o tempo de Deus, principalmente na vida, que é totalmente dele. Então tem gente, e eu sei como que é isso, que a pessoa, ela vê um semblante, ela ouve uma expressão que já é uma antecipação de uma opinião, de uma resposta. Tem gente que fareja rejeição. Quando ela fareja a rejeição, ela começa a mudar os planos dela. Ela muda o que ela ia falar, ela muda o que ela ia fazer, ela passa por cima da verdade para não ser rejeitada. Isso acontece demais com filhos. Pais que não querem ter essa pecha. Eu não quero que o meu filho vá lá
linguagem. Não quero que meu filho não goste de mim. Há momentos que os filhos odeiam os pais. Até porque eles não sabem lidar com isso. Uma criança, quando é contrariada, naquele momento que ela é contrariada, você acha que ela ama o pai? Que ela quer estar perto do pai? Hã? Não, lógico que não. A gente não amava. Ou você amava. Então, opa, deixa eu retirar aqui. Quando seu pai, não pode. Pai, deixa eu ir lá, tal. Não. Você não falava. Eu, por exemplo, tinha esse temor, mas... né? Ou às vezes você estava com a mão debaixo da mesa, fazia aqueles sinais, né? Aquelas coisas, né? Entendeu? Para o pai não ver. Então, você não faz isso por amor, você faz isso porque o sentimento daquele momento, a reação é natural. Né? Às vezes você pensa, eu queria ter outro pai, eu queria ter o pai do fulano lá que é legal, né? Eu queria que a minha mãe fosse a mãe do fulano que é legal, você não é. Mas aquilo passa. Depois, aquilo se torna uma sensação de proteção, de carinho, mas não na hora. Depois aquilo se converte e você consegue ver, me protegeu, cuidou de mim, né? Se importou comigo. Mas na hora não. Da mesma maneira hoje, tem gente que a gente fala algo, que a gente tem uma atitude, não criança, mesmo adulto, que a pessoa você vê nitidamente, cai o semblante, se fecha, fala de forma agressiva, de forma ofensiva. E tem gente que percebe isso, porque viveu tanto isso que já fica, olha, já... Aí ia falar fulano, eu tomei uma decisão, a partir de hoje a pessoa já vê, já... O que você ia falar? Não, nada, não, é só ia perguntar se tem açúcar lá, né, para fazer um café, não falar nada, não. Não viva assim. Tem gente que está contando os dias, e esses dias estão durando décadas para o terá morrer. Quando é só você dizer, tem um propósito, pai, tem uma missão, tem um chamado. Obrigado por tudo, mas o meu tempo aqui findou. Eu estou indo para Canaã. Não precisa esperar o que você já sabe o que fazer. A gente espera quando não tem palavra de Deus do que fazer. E aí é com Deus, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que faz o sobrenatural. Quando a gente sabe o que fazer, é natural. É decisão. E a decisão é uma prova de fé. A atitude, o se mover para a direção que Deus mandou é uma obra de fé. É um passo de fé. É uma postura, é um comportamento de fé. E é o que Deus está esperando de nós. Não é tempo de retardar, de atrasar a espera. Mas é tempo de agir. É tempo de detectar. Alguns já se acostumaram com um terá lá velho, já com 2 séculos de vida. E não precisa disso. Não precisa dele morrer naturalmente. Ele pode morrer com uma decisão tua. E eu não estou falando que isso só se limita a pessoas, mas isso pode ser pessoas, sim. Isso pode ser decisões, isso pode ser um lugar, isso pode ser um tempo que findou num lugar específico, um lugar geográfico. Isso pode ser uma situação que você já sabe, já ouviu de Deus. Isso não mais. Ouça, obedeça a Deus, para que você viva, prove, né, e experimente da promessa dele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloque ele no seu coração. Se você ainda precisa fazer essa pergunta, faça-la agora para Deus. O que é alterar da sua vida? Se você já tem a resposta, pede para Ele te ajudar agora, hoje. Hoje. Para algumas coisas não é tarde demais, não tem noite, não tem dia. Para algumas sim. Mas tem coisas que você não resolve numa sexta-noite, mas resolve num sábado de manhã. Resolve. Sai.
faz morrer numa decisão, acabou, chega, não vou mais. Senhor, já entendi, detectei o terá. Ah, mas vai ser difícil. Vai mesmo. Por isso que a gente não faz isso naturalmente. A gente faz isso pela fé, por acreditar. Primeiro por ter ouvido, por ter recebido de Deus a direção e por acreditar que é o que Deus quer de nós. Tem coisas que precisam morrer para que você siga. Alguns não podem reclamar que tem coisas paradas. Quem está parado é você. É você que está no lugar que Deus já te mandou sair. É você que está perto de quem Deus já te mandou afastar. Não foi Deus quem não fez, foi você quem não foi. Então vá. Vá, saia. Como ele disse, né? A Bíblia diz, certo dia Terá tomou seu filho, tomou. Ó o exemplo que o Abraão não seguiu. Tomou, vamos. Filho Abraão, nora, neto, o outro filho, vamos embora. Meu pai não perguntava o que a gente queria, o que a gente tinha vontade ou não. Ele tomou a gente e foi. Foi aqui que está escrito, o Terá fez isso. O Abraão não. O Abraão podia ter tomado sua mulher, vamos embora daqui, Deus não tem mais isso conosco. Não, mas acabou, chega. O que eu preciso saber eu já sei. Mas como vai ser lá? Isso eu não sei, mas eu sei que não é aqui, então vamos para lá. Vamos ver o que tem lá. Vamos viver o que tem lá, porque lá é onde nós devemos estar, ir. É duro quando você ouve pessoas que falam assim, se eu soubesse, como eu teria feito antes tal coisa, como eu teria agido antes, como eu teria muito tempo antes, você sabia. Vamos dar o nome certo às coisas. Um dos motivos de eu não falar que a culpa de algumas coisas na minha vida ser dos outros é que eu sabia. Não foi alguém que fez alguma coisa comigo, fui eu que deixei fazer. Fui eu que entrei, permiti. E eu sempre prego isso. O bom de saber que você é o responsável dos seus problemas é saber que você também é o responsável pela solução deles. Essa é a melhor parte. Por isso que as pessoas que vivem lamentando o que fizeram com elas, o que aconteceu com elas, elas demoram para viver a vida que Deus tem para elas. Porque elas acreditam mesmo que elas só chegaram a determinados lugares porque alguém tirou, porque alguém fez, porque alguém injustiçou, porque alguém prejudicou, porque alguém interveio naquilo. Ou seja, elas não recebem que quem interveio mais na vida delas foi Jesus. E Ele é que tem que prevalecer nessa intervenção, ou seja, em determinado momento eu conheci Jesus. Então deixa essa intervenção prevalecer na minha vida. E a palavra de amor, de perdão, de salvação é que tem que conduzir a minha vida. E não do trauma, da perda, da injustiça. A gente sofre intervenções, sim, por pessoas. Mas quem está aqui agora ouvindo essa palavra, ainda que seja hoje o primeiro dia, você tem uma intervenção considerável na sua vida, que tem tudo para ser a maior. A intervenção de Deus. A partir do momento que você sabe, tem acesso e conhecimento à palavra, essa tem que se tornar a maior interferência na sua vida. E é essa que tem que conduzir você. Não a interferência que as pessoas fizeram. Que a cultura, de alguma maneira, fez na sua vida. Cultura familiar, cultura do mundo, a cultura do pecado. O Abraão vivia no meio do pecado, não vivia na santidade. Vivia no meio do centro da idolatria do mundo. E Deus
fez uma intervenção e deu uma direção para ele, que demorou para ele seguir. Quando ele seguiu, a vida dele foi conduzida, protegida, cuidada e diferenciada por Deus. Até então, ele vivia debaixo da autoridade do pai dele. Quando você tem uma espécie de terá na sua vida, e você mantém esse terá sabendo que é para se afastar dele, isso passa a ter autoridade sobre a sua vida. Como alguns aqui ouvindo isso, talvez fique claro que é alterar na sua vida. E eu digo o quê? Porque pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser um bem, pode ser um comportamento que você adotou para você. É como se você e esse comportamento fossem um só, e não é. Senhor, eu oro agora e te peço, em nome de Jesus, mostra para o teu povo que aqueles que já ouviram a tua palavra, mas que não têm se rendido a ela, que estão ainda como estava no começo Abraão, esperando por algo acontecer. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E a má notícia fica por conta de pode ser muito mais tarde, como foi com Terá. Pode demorar muito ainda. E se alguns estão esperando que aconteça essa morte, que pode ser uma decisão hoje, acontecer, meu Deus, por algo fora, por alguém fora, pode demorar ainda anos. Talvez até mais de 10, uma década, ou mais de 2, não sei. Eu não sei esse tempo. Eu não tenho controle desse tempo, eu não sei quanto tempo. Eu não sei sequer quantos, alguns já estão esperando. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está falando conosco, que decisões, meu Pai, nos levam à mudança de vida, à transformação, à liberdade, a uma prosperidade em todos os sentidos, na família, na saúde, nas finanças, em todas as áreas. E eu oro, meu Deus, para que aconteça essa libertação. Se o problema de alguns aqui é a cegueira, liberta, Senhor. Livra da cegueira. Para que aquilo que até então não era visto, que passe a ser visto. Que o Senhor, meu Pai, abra os olhos dessa pessoa para que ela veja e haja. Que ela não só veja, também fique contemplando, mas que ela haja. Que ela seja como Eliseu. Que quando soube e viu, eu já sei o que fazer, eu vou atrás dele. Esse é o meu caminho. Que aqui tenha gente rápida, como Abraão era para reagir, mas como não foi para agir, meu Deus, já tendo direção. Eu peço dar visão ao teu povo. Eu oro por libertação. Senhor, aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu sei que um dia como hoje vai terminando a semana, alguns vão sofrendo ataques, retaliações, vão vivendo coisas, meu Deus, que vão se enfraquecendo. Eu oro agora e eu repreendo todo o mal. Esse demônio que veio para tentar enlouquecer alguns. Nós temos visto, Senhor, o espírito da loucura, demônios agindo com loucura na mente de alguns, não para roubá-los o mês, não para roubá-los o propósito, mas para roubá-los a vida. E esse demônio da loucura, esse desvio, tanto da sã doutrina da palavra, como de uma mente saudável, esse demônio da loucura, da insanidade mental, esse espírito que já atuou em alguns familiares, alguns antepassados, e tem voltado nessa geração para atuar, para entrar na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Demônio, eu te repreendo agora. O espírito da enfermidade, o espírito agora da distração. Quantos aqui estão distraídos? Chegam aqui hoje distraídos.
por esses dias se desviaram, voltaram a pensar o que não devia, voltaram a tocar no que não devia, porque esse demônio, naquele pequeno gesto, sempre desvia essa pessoa. Eu te repreendo agora, demônio, em nome de Jesus. Onde você estiver atuando aqui em alguma mente, você que está atuando nesse coração, dividindo essa pessoa, colocando nela essa sensibilidade, esse sentimento, enfraquecendo, para que ela mais uma vez caia. Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu ordeno que até no corpo dessa pessoa, você que tem atuado com doença, enfermidade, esse cansaço que não se explica, essa fadiga no corpo, que essa pessoa às vezes mal consegue se levantar da cama, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu ordeno que onde tiver um demônio agindo, um demônio distraindo, um demônio com esse espírito de loucura, com essa insanidade, com esse cansaço, esse espírito de enfermidade, doenças, que está atacando esse corpo, enfraquecendo, que está tentando fazer essa pessoa ficar anestesiada, para não sentir o que deve, para não se abrir para a presença do Senhor, para não dar ouvidos, tratar como se fosse qualquer coisa. Em nome do Senhor Jesus agora, eu ordeno que todo mal, que todos os demônios, castas, falanges de demônios, todas as legiões de demônios que estão aí agora, tentando entrar, tentando dominar, tentando enfraquecer, eu ordeno agora, em nome de Jesus, desaloja da vida dessa pessoa. Agora eu ordeno, sai em nome de Jesus. Senhor, repreende todo mal. Senhor, é debaixo da tua proteção que nós estamos. Ninguém aqui é bom, Senhor. Nós só chegamos até aqui pela tua misericórdia, porque se nós recebêssemos o que merecíamos, ninguém estaria aqui. Mas já que o Senhor nos trouxe aqui, eu peço, nos proteja. Proteja cada um aqui, Senhor. Eu peço livramento de situações, sentenças. Essa pessoa que já sofreu por esses dias, de novo essa obra, esse encantamento, essa feitiçaria. Alguns que souberam, ouviram, tiveram, meu Deus, a constatação, viram, e outros que nem sabem. Senhor, olha onde nós estamos. Eu peço, olha e veja onde nós estamos, e eu declaro livramento, seja o que foi o encantamento, o nome dessa pessoa envolvido, meu Deus, num trabalho, num feitiço, foi praguejado, foi sentenciado pelo mal, pelo escravo do mal. Eu quebro agora em nome do Senhor Jesus. Cada obra, cada trabalho, todo o efeito que tem sobre o corpo, a saúde, sobre a família, sobre os filhos, eu anulo agora, eu cancelo em nome de Jesus. Que todos os efeitos de obras, rezas, encantamentos, não tenham, meu Deus, nenhuma eficácia sobre a nossa vida. Como está escrito na tua palavra, contra Jacó não vale encantamento. Nós somos o teu povo. Não é porque queremos, é porque estamos pagando o preço. Então, meu Deus, anula cada encantamento. Anula, meu Deus. Se lá atrás nós pecamos e demos causa às maldições, hoje nós estamos aqui, fazendo a tua vontade. Ninguém está aqui, meu Deus, porque é gostoso, agradável, porque gosta um do outro. Nós estamos aqui porque sabemos que é onde o Senhor nos quer. Hoje, aqui e agora. E eu peço que por causa da nossa atitude de fé, que o Senhor nos livre. Eu oro por cura e declaro cura, meu Deus. Cura essa pessoa que veio buscar do Senhor, não veio buscar da igreja, não veio buscar de mim, mas veio buscar do Deus Todo-Poderoso. Aquele que dá nome a esse culto, Deus que sara. Não é o culto que sara, Senhor, não é o homem que sara, é o Deus que sara, é o Senhor. E eu peço, sara essa pessoa. Sara o corpo dela, cura a alma, liberta, meu Deus, de todo o peso que ainda alguma situação que ela deu causa lá atrás tinha sobre a vida dela. Eu peço e declaro agora em nome de Jesus que a tua unção
Venha aliviar, como o Senhor diz, vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu peço e oro por alívio agora. Que o Senhor alivie, meu Deus, a alma. Que o Senhor torne, deixe o espírito dessa pessoa leve. E que o corpo dela seja sarado em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro e apresento ao Senhor o projeto de conquista desse ano. O projeto de cada um. E eu peço resposta, Senhor, em nome de Jesus. Responde a nossa oração, pois é mais um dia que nós estamos aqui te lembrando das nossas causas, apresentando ao Senhor cada uma delas, os nossos argumentos, e eles na verdade não são nossos, eles são Deus, meu Pai. É a tua palavra que nos impulsiona, que nos empurra a pedir, a buscar, a bater, a clamar, a declarar, meu Deus. Nos dê vitória, nos abençoa, faz a diferença, manifesta o teu poder. Esteja acontecendo um projeto que alguns não viveram porque ainda estavam esperando a morte do Terá. Que o Senhor dê essa coragem. Nós ouvimos sobre o batismo de coragem. Batiza com coragem, batiza com visão, para que essa pessoa se veja, se enxergue quem ela é hoje, que ela não continue com aquela visão que ela tinha dela 10, 20 anos atrás, aquela pessoa tolhida, limitada, mas que ela se veja como o Senhor a torna hoje, e haja e faça hoje. Que o Senhor materialize cada projeto de conquista, cada projeto de vida, que o Senhor realize cada sonho, que o Senhor coloque coisas grandes nas mãos dela, que o Senhor levante, promova, exalte, meu Deus, porque o Senhor, na tua mão estão todo o poder, toda a força, e o Senhor pode colocar força na mão de quem o Senhor quer, o Senhor pode levantar essa pessoa e dar a ela poder, autoridade, visão, condição, liberta, cura, transforma, salva a família e abençoa o teu povo, Senhor. Eu oro e concordo com cada oração, e ligo cada oração eu ligo aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.